São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão e hoje a gente está aqui para falar sobre a providência na vida do leigo. E aí, para falar desse assunto aqui, hoje está comigo o Matheus, o Osmar, conhecido também como Juninho, a gente vai falar Juninho aqui, só o Osmar, e a Luana. Então se apresentem aí rapidinho, por favor. Bom, aqui é o Matheus, eu tenho 24 anos, sou casado com a Mayara. Estamos esperando um filho, a Mayara tá grávida. E eu estou no curso de formação do bombeiro militar. Meu nome é Osmar, como o Rodrigo já comentou, sou casado com a Luana. Faço faculdade de TI, atualmente estou trabalhando na área com a graça de Deus, uma coisa que dá pra falar também aqui. E é isso. Meu nome é Luana, sou casada com o Juninho, tenho 24 anos e sou professora. Tá bom. Então hoje a gente veio aqui falar sobre a providência, né? E trouxemos eu e o Luigi, escolhemos a dedo aqui, os três, pra falar aí, porque a providência, nós já tocamos nas histórias de vocês dentro da Rede Missão. Então aí também ver um pouco esse lado, né, na vida do leigo. Por quê? A providência, geralmente, a gente tende a vê-la muito nas obras, até em coisas um pouco abstratas. Por exemplo, a Rede de Missão, ela é um ente abstrato, né? Ela é formada por pessoas. Então a gente fala, a providência na Rede de Missão, beleza? A providência na vida do padre, da freira também é muito fácil de ser vista, né? Essas pessoas, elas vivem literalmente da providência, né? E aí vem a pergunta, assim, os leigos, então, eles não vivem da providência? Né? A providência, ela não atua no leigo. A vida do leigo não é Deus quem provê. É, na verdade, o trabalho dele, o suor do trabalho dele que provê tudo. Então, essa é uma primeira ideia pra gente começar a falar, que eu queria que vocês... não sei, tipo, como atua a providência na nossa vida, sabe? Parece que a providência é só não fazer nada e esperar alguém chegar na sua porta e falar, toma um pedaço de pão pra comer, né? Parece que Sim, viver da providência é isso, né? Essa é uma ideia que as pessoas têm, né? Não, o que é viver da providência? Não, é ficar lá e tal, parado, e alguém vai vir te dar alguma coisa na mão, né? Parece que o homem que trabalha, a mulher que trabalha, né, pra sustentar, parece que, é igual você falou, né? É fruto do meu suor, porque Deus não provê, né? E... eu também conheço a história do Juninho e da Luana. As nossas histórias são muito... tocam muito na providência divina, né? Ou melhor, Deus que toca nas nossas histórias com sua providência. E assim, o critério para viver da providência, nós leigos, é muita confiança, né? Você precisa confiar que Deus está no comando. E aquilo que São Paulo fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na minha história mesmo, nossa, Deus... Eu tenho história aqui para 5 horas de podcast, de tanto que Deus foi providente. E que não foram mérito, né, meu. O próprio casamento, né? O próprio noivado foi muito a confiança que a gente tinha. Porque hoje eu tô no curso de formação do bombeiro. Mas eu tô há 4 meses, né? Então, eu tô casado há 5 e tem todo um noivado que Deus providenciou muita coisa na nossa vida. Inclusive, a decisão de casar, né? Atualmente eu faço o curso de engenharia eletrônica, tá trancado por conta do curso de formação, mas na época eu fazia estágio e eu recebi o chamado de Deus para pedir a minha esposa hoje, a Mayara, em casamento, né? E ela também era estagiária. Então, os 2 estagiários e Deus tocou no meu coração, né? E falou por sinais de várias formas. E eu rezando, inclusive conversei com o Jerônimo, ele me ajudou e tudo mais. E eu tomei a decisão, né? De pedi-la em casamento. E eu já tinha feito o concurso desde 2017. E no dia que eu pedi a minha esposa em casamento, eu tava esperando, eu sou da 4ª turma do curso,
Só tava... A segunda turma tava fazendo o curso de formação. Eu tava esperando a terceira turma entrar. E no dia do meu noivado, a terceira turma foi chamada. Dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Então, toda a nossa história, eu com a Mayara, foi providência divina, né? E eu teria muitas histórias, e inclusive vou contar algumas aqui. Mas eu acho que é isso. É você confiar em Deus e Deus vai trabalhando na nossa vida, trabalhando na nossa história. E se a gente olhar para nossa história, a gente enxerga essa providência de Deus agindo. Sim, nesse caso a providência, ela veio, assim, é fruto do seu trabalho também. Sim, pela minha mas tem cooperação. a mão de Deus, né? Então, tipo, você teve que estudar para fazer o concurso, você estagiava, tudo isso você tá trabalhando, mas é inegável que Deus faz as coisas acontecerem até na hora certa, né? Então, isso é uma coisa que aqui na rede a gente fala muito sobre a memória, né? O crente é alguém que lembra, o Papa Francisco vai falar constantemente. Então, perceber a providência na vida do leigo pode parecer um pouco mais difícil, mas na verdade eu acho que é até por conta de um conceito errado que a gente tem da providência na vida dos padres. Porque aí quando a gente fala assim, parece que o padre é alguém que não faz nada e que por isso a providência atua muito na vida dele, né? O padre não faz nada, ele fica lá esperando e o dinheiro vem e ele vive daquilo. E, velho, o padre trabalha, acho que muito mais que a gente, né? Quando você olha assim. Então tem também um outro erro de conceito de providência em relação aos padres e às freiras, né? Eles sustentam a igreja com sacramentos, com a oração, né? Muito mais assim que os leigos nesse sentido. Então, isso também dá uma visão pra gente de como a providência, como a gente pensa na providência para os celibatários de um jeito errado, né? Então, é muito bonito ver quando você vai vendo essas datas se encaixando. Eu até falo assim muito com a Monique, na verdade, eu acho que Deus age muito, só que as pessoas não querem enxergar. Então, isso que você acabou de falar, cara, você podia ver assim, pô, massa, eu estudei, uma hora eu ia ser chamado, e eu tive uma coincidência, né, de ser chamado, da terceira turma ter sido chamada. E tem uma outra coincidência que era dia de Nossa Senhora. Então, tudo assim, são muitas coincidências que quando você não tem um olhar de fé, elas acabam passando mesmo despercebidas, mas quando você começa a olhar um pouquinho melhor, tudo faz muito sentido como um plano que Deus quis mesmo, né? Então, a providência ela passa muito mais por ter um olhar treinado do que por, tipo assim, ficar, sabe, tentando entender vida de padre, ou enfim, como se fosse aquilo que você falou nisso, né? Que é alguém que você não faz nada e alguém chega e te dá. Então esse olhar treinado te faz perceber muito a providência na sua vida e na vida dos outros, né? Então, o Matheus falou que uma coisa aqui que eu peguei muito pra minha vida, que as coisas correm... se puder repetir... Eu não... Tudo concorre para o bem daqueles Isso, tudo concorre para o bem daqueles que amam. E assim, eu acredito que Deus conhece o coração de cada um, né? E Deus conhece verdadeiramente aquilo que você precisa e a verdadeira intenção do teu coração também. Foi assim em mim, na nossa caminhada também. E eu vejo também que é muito da gente agir também, né? Muitas das vezes eu aprendi isso na pele de Deus está no controle, então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar tranquilo que Deus vai me dar um emprego, eu vou começar a ganhar bem do nada. E não. A gente tem que dar esse passo também, né? A gente tem que dar esse passo rumo à providência, rumo à vontade de Deus. E eu aprendi assim que quando a gente dá esse passo, Deus faz, né? Deus é provedor. E foi assim na nossa caminhada também. Tipo assim, o Matheus estava falando do... Quando eles noivaram... Quando eles noivaram, foi aí que a gente falou assim, meu Deus, Juninho, a gente precisa casar, porque a gente já tava noivo. E a gente vê a providência de Deus até nisso, né? Vocês noivaram antes dele? Foi. Sim. E eles casaram primeiro. Mas aí a gente falou do Juninho, a gente precisa casar, tipo assim, né? É confiar em Deus. E quando a gente marcou a data do nosso casamento, eu acho que tipo uma semana depois eu fui chamada pra fazer uma entrevista na escola, que eu trabalho hoje. Então, tipo assim... E na época o Juninho não trabalhava. Mas assim, mesmo assim a gente foi, assim, tipo, não, Juninho, eu sei que
até lá você consegue. Você consegue um emprego, eu vou conseguindo receber mais, sei lá, a gente vai dar um jeito. E foi assim. Aí vem a parte da confiança também que o Rodrigo falou, né? Porque eu vejo assim que se fosse muito por nós, a gente não estaria casado hoje, a gente não estaria... E eu lembro de uma coisa que a Lu falou, assim, que até hoje eu fico, caramba, porque quando a gente falou, aí veio a conversa, e aí, Lu, como é que a gente vai fazer com os móveis e tal? E a Lu virava pra mim e falava, Juninho, relaxa, Deus vai dar tudo pra gente, não vai faltar nada. E eu sou uma pessoa que lá na minha casa, meus pais me ensinaram a nunca esperar presente de ninguém. Elas falavam, você espera presente do seu pai e da sua mãe, ninguém mais tem obrigação de te dar presente. E eu fiquei com isso, pra mim, muito assim. Então, eu não esperava ganhar presente, ganhar nada de ninguém. Então, a Lu sempre tocava nessa tecla. Bate nessa tecla, Juninho, a gente vai ganhar tudo. A gente vai ganhar tudo. E eu ficava meio com o pé atrás. E eu ficava meio com o pé atrás, assim, mas... isso é um pouco mais pra frente, né? Mas a partir daí eu aprendi a confiar na providência de Deus. E não só confiar também e ficar parado, mas em agir. Em agir de ir atrás, de fazer curso, de entregar currículo, de não ficar inerte, né? E também na parte da oração também, que pra mim, eu acho que foi o essencial, a oração. Porque eu passei de um estado que eu não rezava, não tinha muita vida de oração, para um estado que comecei a rezar diariamente, rezar o texto diariamente. Então, eu acho que o fundamental é a oração e a intenção reta do seu coração, né? E é esse equilíbrio, né? Porque é exatamente aquilo que a gente tava falando. As pessoas tendem a jogar muito pros extremos. Então, ou é tudo fruto do meu trabalho, ou é Deus quem faz tudo. E aí, tipo, não consegue perceber que, beleza, Deus faz tudo, mas é aquilo lá, ele bota o chão quando você dá o passo, né? Você tem que dar o passo primeiro. Então, tipo, essa noivar, né, decidir casar-se, não é uma atitude também irresponsável. Não foi uma atitude irresponsável de vocês, mas era uma atitude de confiança mesmo. Então, e aí entendendo esses sinais, né, exatamente de Deus, porque, beleza, vamos supor, né, a gente vai arranjar emprego, aí fica indo nessa, só que o cara não faz nada, e não é isso que aconteceu, né, então, tipo, vou arranjar, então, vou fazer curso, vou mandar currículo, tudo isso. E é uma parada que eu falo pra Monique, né, uma vez a gente conversando, e aí, agora em 2000... se você tá estudando em 2030, a gente tá gravando isso aqui em 2021. Em 2021, o que acontece? A gente tá numa pandemia ainda, tá? Não sei se vocês estão também. Talvez você tenha visto em história aí, a gente no ano de 2021, o que tá acontecendo? Dá uma pesquisada aí, eu não sei se ainda é o Google, mas no buscador, mas uma pesquisada aí que tem. E em 2020 acontece que, tipo, minha carga caiu um pouco na escola, né? E foi o ano que o Tomás ia nascer e tudo mais, por conta da pandemia mesmo. E eu virei assim pra ela e falei, amor, tipo, vai ter a providência, com certeza. E a providência não é o auxílio emergencial do governo. Eu falei, amor, às vezes vai aparecer um emprego novo. Então, por exemplo, desde que a gente casou, exatamente agora, quando a minha carga horária diminuiu, e isso até me dá uma oportunidade de ficar um pouco mais com o Tomás, que tem um duplo... tem um sentido bom duplo aí, que eu consigo ficar mais com ele, e por outro lado, como eu consigo ficar mais com ele, a Monique consegue trabalhar mais. Então, tipo, desde que a gente namora, esses últimos meses aqui, começando 2 meses atrás, foi quando a Monique começou a atender de verdade. E aí, em questão financeira mesmo, então, tipo, foram os primeiros meses que a Monique contribuiu mesmo financeiramente lá em casa. Então, tipo assim, o que eu perdi de salário mesmo, financeiro, o da Monique ultrapassou, entendeu? Com as consultas dela, algo que ainda me deu tempo pra ficar com o Tomás e ela crescer profissionalmente também. Então, tipo assim, a providência, às vezes, ela vem de um jeito tão sutil que é aquilo que, se você não tem esse olhar treinado pra enxergar isso, né, acaba acontecendo. E tipo assim, ainda surgiu um cursinho novo que eu comecei a dar aula, então, assim, o que a gente achava inicialmente que era péssimo, e beleza, é ruim mesmo, perdão. Não tô falando que, você perdeu seu emprego, pô, é vontade de Deus, não é isso, assim, mas
é enxergar que, pô, agora tem novas oportunidades, sabe? Então esse tempo tá dando pra trabalhar em outras coisas, tá dando pra... Pô, um monte de coisa que eu lia sobre educação, agora eu tô começando a dar uma olhada pro Tomás, como a gente vai aplicar com ele e tudo mais, né? Então, cara, a providência, às vezes, ela é um emprego que você vai encontrar. Na verdade, você como leigo, a providência vai ser um emprego que você vai encontrar. Não vai... Não... Sempre vai passar pela vida do emprego. Não vai ter um... Você não vai ficar... Ralar, não vai ficar de boa. Exato. Tu não vai ficar recebendo doação, né? Ninguém... Velho, você... E aí, tipo, todo mundo aqui casado, você percebe que na vida de casado, você depende muito mais ainda da providência, né? Porque quando você tá na casa dos seus pais, providência passa pelos seus pais, né? Não é, tipo, não é tão diretamente em você, vamos dizer assim. Mas agora quando você casa, e aí você tá... Pô, eu preciso prover pra essa casa. Mas eu acho que, sobretudo o homem que tem essa tendência a se achar muito prepotente... Ele se acha muito capaz de tudo, né? É entender que tudo aquilo ali passa por Deus, sabe? E tem uma frase da... Cara, que eu escutei... não é um cara católico... Quer dizer, não vou falar que ele não é católico, mas assim, ele não é conhecido por isso, né? Que é o Marcos Mion. Nada a ver, né? Tipo... E aí uma vez eu nem sei onde foi... Eu não sei se eu vi isso no... Em 2020 a gente usa Instagram, tá? Então... eu nem sei se foi no Instagram, algum lugar assim... Mas que eu vi uma frase que ele tava falando sobre o filho dele. Ele falou assim, olha... todo filho precisa ver o pai ajoelhado diante de Deus na vida. Então... E aí o resto do texto ele falava sobre como era importante, ele achava, levar os filhos à missa, né? E aí eu acho que na questão financeira... E no desenvolvimento da vida inteira, assim, mas... Dar também esse exemplo pros filhos, né? De como a providência... Pros filhos, enfim, os irmãos, todo mundo que tá à volta ali... De como essa providência é toda feita dada por Deus mesmo. Então, uma coisa que eu falo muito, tipo, quando eu entrei no cursinho agora, eu lembro a minha sogra veio falar comigo, né? E meu sogro, tipo, tipo, você merece muito porque você trabalha muito, não sei o que. E aí, na hora eu falei assim, cara, isso acontece porque a Monique ficou horas e horas lá em casa rezando. Que é uma coisa do casal também, né? Então, tipo, esse emprego que eu consigo, que a providência eu acredito que me deu mesmo, que foi Deus quem mandou, ele também é um fruto do casal, ele é um fruto também da Monique, do que ela faz, né? Então, tipo, essas orações da Monique também fazem parte disso. E o contrário também. Então, tipo, a minha atuação também auxilia, né? Essa minha oração e tal, no que a Monique consegue hoje profissionalmente. Aí eu acho que vocês dois podem falar que é isso, assim... eu sempre escutei o Juninho falando muito de como a Luana... Como você, Luana, ia ensinando ele, assim, nessa coisa da oração e tal, que ele falou que não tinha muito, né? Pelo menos no último grupo penúltimo grupo de oração, não foi? Então, tem muito esse aspecto de ser um casal, assim, né? De não ter uma visão que aparte os dois, né? É algo em casal que realmente acontece. Você falando aí, né, dessas surpresas, né? Muitas vezes a providência passa por lugares que a gente... Não tem como pensar, né? É próprio de quem ama surpreender. E se Deus nos ama, ele nos surpreende. Me lembrou que, quando a gente noivou, logo depois, a Mayara saiu do estágio dela. E ela ficou... Não tá desesperada, não? Foi desse jeito. A Mayara saiu do estágio, só eu fiquei no estágio. A gente falou, e agora? Vamos confiar na providência. Mas o final da fala do Rodrigo me lembrou antes, né? A minha história para passar num concurso. Por quê? Quando você falou, né? Não, porque parabéns para você, porque você estudou, você fez isso, você fez aquilo, como se Deus não tivesse feito nada, né? Tipo, matou nos peitos, falou, deixa comigo, o que eu faço. Eu nunca fiz um concurso na vida a não ser esse do bombeiro. Nunca fiz um concurso. E eu não queria fazer concurso. Eu não gostava de fazer concurso. Ixi, eu era militante contra concurso. Porque eu falava, não, porque... Não falando de pessoas que assumem que concurso ou que estudam para concurso, mas eu tava na área de engenharia eletrônica, eu falava, não vou fazer concurso porque eu quero ir para a área de engenharia, de empresa, não sei o que, viajar, fazer mestrado, volta e produz e não sei o que. E aí, meus primos me encheram um saco pra fazer o curso do concurso do bombeiro. Eu não sabia, até hoje, eu não sei nada de direito. Ia cair pouco direito e tudo mais.
Enfim, aí eu decidi fazer. Eu fiz a prova e eu rezava muito, assim. Falando, se for pra eu passar, que eu faço? Mas se não for pra eu passar, que eu nem faça esse negócio, porque eu nem quero fazer esse trem. E eu fui e tal, e eu fiz a prova, eu passei, e cada fase foi providência. Eu lembro que pra fazer o TAF, eu nunca consegui fazer no tempo nos treinos. A corrida, né? Eu tenho dificuldade nessa questão da corrida e eu nunca fiz. Eu lembro de uma vez que a gente tava lanchando, eu e a Mayara, a gente namorava ainda, e eu falava, cara, eu tô com medo de não passar no TAF. E eu lembro que meu avô tinha me dado, tipo, R$1.000 pra investir, tipo, na questão do bombeiro e tal, gasta muito dinheiro o concurso, eu comprei um tênis, não sei o quê, eu falei, caraca, meu avô me deu, tipo, R$1.000 pra gastar com concurso e eu acho que eu não vou passar, vou perder no TAF. Ela falou, não, confia em Deus e tudo mais, a gente confiando, eu treinando. E eu fiz o TAF e passei. Então, antes, em oração, quando começou a apertar, começou a chegar perto do dia do TAF, eu preciso rezar mais, porque eu acho que tô rezando pouco. Aí eu comecei a rezar mais. E Nossa Senhora me deu um sinal. Um sinal de que ela estava cuidando de tudo. E me deu uma visualização de Nossa Senhora das Graças e um raio vindo até mim, né? Lembrando da aparição dela quando a vidente pergunta, né? Por que tem alguns raios apagados? Ela fala, porque são graças que eu quero dar, que Deus quer dar, mas que a pessoa não pede. E aquele raio acendeu pra mim no momento que eu entrei em oração, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Não, porque eu vou conseguir, eu vou fazer até conseguir. E eu não estava conseguindo. A partir do momento que eu sentei e falei, não, eu não vou conseguir sozinho, eu vou rezar também. Nossa Senhora me deu essa graça e eu passei, né? Outro passo do concurso, entrega dos documentos. Tava marcado para entrega de documento uma faixa de dias. Na verdade, a gente não sabia que dia que a gente ia entregar o documento, não. Exame de saúde. Os exames de saúde. E surgiu a oportunidade pra gente ir pra Canção Nova. E a viagem acabava no meio dessa faixa de dias que a gente ia entregar os documentos. Só que o meu dia saiu na viagem. A gente já tava no ônibus quando saiu. A gente foi até com o Juninho e com a Luana. E no ônibus, a gente arrumou a internet lá. A gente parou num lugar, arrumou a internet. Aí eu vi o dia que foi uma correria, porque a gente... Eu olhei o dia e deu exatamente no dia que a gente vinha embora, só que saía de lá de São Paulo. Uhum. Então não dava tempo da gente chegar aqui. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Gente, não precisa ser assim também, tá bom? Mas... Só que aí por que eu fiz isso? Porque eu tava lendo o Diário de Santa Faustina. E Jesus falou pra ela que uma das coisas que deixa ele mais tristes é que a pessoa não confie na misericórdia dele. Aí eu falei, eu vou confiar na misericórdia dele. Porque é a vontade dele que eu estou aqui. Eu quero que ele fique feliz comigo, então vamos confiar na misericórdia. E no fim deu tudo certo, a gente conseguiu voltar, eu voltei antes. Meu avô que estava lá me pegou, levou pra lá. Enfim, cada fase do concurso foi um episódio da providência de Deus. E é interessante que ele sempre trabalha no nosso coração, né? Ele nos impulsiona a fazer. É uma paciência, mas uma paciência ativa, né? Aquilo que a gente estava falando. Não é só rezar e falar assim, agora eu vou confiar da providência, eu vou rezar o rosário, 3 rosários, porque é providência, então eu vou rezar um rosário de manhã, um rosário da tarde, um rosário da noite, e Deus vai fazer. Não é isso. Existem pessoas que rezam por nós também. Aquilo, para finalizar minha fala de agora, aquilo que o Rodrigo falou, da questão do casal em oração. Eu gosto muito de Bíblia, então eu vou citar a Bíblia aqui bastante. É bom, porque as pessoas que eu tenho chamado não tem esse costume. Não. Eu gosto... A gente tem que escolher melhor, Luiz. Eu gosto muito de Bíblia. E o casal, ele tem que revezar as funções de Moisés e Arão, né? Então, enquanto um está rezando, o outro está segurando o braço, né? Ou melhor, né?
Enquanto um está ativamente lá com o braço levantado, o outro está como suporte, né? Intercedendo pelo exército. Então, enquanto um está no trabalho, o outro está por trás, meio ali na retaguarda, sustentando em oração. E a gente faz isso também lá em casa, né? Hoje, eu estou trabalhando, então a Mayara é minha intercessora oficial. Quando ela estava trabalhando e eu também não tinha estágio, eu rezava muito por ela, né? Então ela estava mais no combate e eu estava na retaguarda intercedendo. Isso é muito importante para que a providência passe pela vida do casal, né? Não tem como um chegar na frente do outro, né? Nós que somos cônjuges, o jugo é compartilhado. E quando as duas pessoas estão no combate, como é que foi? Aí é combatendo e rezando, irmão. É combatendo e rezando. Não, mas essa é uma dinâmica muito esquecida. Eu até ia falar disso aqui, Juninho, porque mesmo assim, é aquela questão, a gente tende a olhar muito pro nosso trabalho, né? Falando agora mais especificamente do trabalho. E aí esquece que existe um trabalho do outro também. Então, tipo, fica aquela coisa meio egoísta de eu tô muito cansado do meu trabalho, o meu trabalho dá sustento pra casa. E aí essa é toda uma fala egoísta mesmo, né? Que, assim, enquanto casal não pode existir, sabe? Então, quando os dois estão lá mesmo, né? Porque hoje é a realidade da maioria, assim, tipo... Mas é tentar encaixar. Então, quando você vai rezar, você vai fazer uma oração pela manhã, você vai pedir pelo seu trabalho. Mas também pedir pelo trabalho do outro, né? Porque isso é muito importante, ter essa harmonia entre o casal, para essa confiança na providência, né? Eu acho que isso causa muito problema conjugal mesmo, né? Essas coisas de divórcio. Quantas pessoas não começam a colocar a sua própria carreira acima do casamento? E enquanto aqui, tudo isso que a gente tá falando a minha carreira, ela também é importante pra Monique, sabe? E a carreira da Monique também é importante pra mim, assim como acontece com vocês, né? Então, isso é um ponto muito importante na vida do casal. E assim, é inevitável não falar da providência, que igual o Rodrigo falou, sem falar do emprego, né? Porque é o que a gente vive. Talvez futuramente possa vir um padre, um seminarista falando da providência, assim, na parte religiosa. Mas, assim como o Matheus estava falando do concurso, pra mim foi muito assim também no ano de 2020. Igual o Rodrigo falou, que ele baixou uma carga deve ser carga horária, né? Porque o professor trabalha por hora, né? Tipo, sim. tem tantas horas, recebe tanto, então... Então, e 2020 foi um ano muito difícil. No começo do ano, depois que a gente noivou, depois que a gente decidiu ir atrás das coisas, a gente tava, nossa, agora vamos correr atrás, vamos conseguir emprego e tal, e vamos... E em março, abril, estourou a pandemia aqui no Brasil. Aí a gente falou, e agora? A gente olhou um pro outro e falou, e agora? Não, beleza, vamos confiar em Deus que a gente vai conseguir e tal, rezando. E ali pro meio do ano pra lá, a gente começou a rezar mais firme pra eu conseguir um emprego. E eu comecei a fazer uma novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Beleza, fizemos a novena e tal. Nesse meio tempo, entre a novena, várias pessoas me mandando... Várias não, mas... Algumas pessoas... surgindo entrevistas de estágio, entrevistas de emprego mesmo. E no meio da novena de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, surgiu uma entrevista. Eu fiz essa entrevista e vou falar meio que um pouco dessa entrevista que eu não aconselho fazer, que eu trabalhei por muito tempo com minha mãe, né? Com buffet infantil, e não sabia se isso era um mérito ou um demérito. Então eu falei que eu trabalhei com outra pessoa e tal. Só que quando eu fiz essa entrevista, bateu um peso na consciência grande em mim, assim. Eu fui até conversar com o Matheus e tal. Aí o Matheus me aconselhou, não, fala a verdade e tal. Eu peguei e mandei um áudio pra ela. Falei, e ela falou, não, isso aí não tem problema nenhum e tal. Acho que vai dar certo. Aí no dia 1º de outubro... ela me mandou mensagem falando que era pra mim começar na semana, né, do dia 1º. Então eu não ganhei uma rosa de Santa Teresinha, né? Mas eu ganhei um emprego. E foi muito assim na providência, porque a gente tava rezando pra eu conseguir um emprego. Eu consegui um emprego, a gente casou. 20 dias depois eu fui demitido.
que é igual o Rodrigo tava falando, assim, pro homem é um pouco difícil, né? Porque a gente tem aquilo de ser provedor, né, da nossa casa. E te falar, poxa, e agora? Como é que vai ser? E nesse meio tempo, só a Luna tava trabalhando, entre aspas, porque tava de férias, né? Então, tava mais tranquilo. E eu perdi meu emprego. E a gente falou, e agora? No primeiro dia, assim, quando ela me deu a notícia, eu fiquei tranquilo, assim, né? Eu fiquei mais de boas. Mas aí depois foi pesando, né? Aí teve um dia que eu cheguei no aluno e falei, Luna, a gente tem que rezar mais. Aí a gente começou a rezar mais. E rezando, e eu fazendo cursos, né? Cursos profissionalizantes e tal. Umas certificações grátis, porque quem não sabe, na área de TI tem muita essa questão de certificação, né? E as pagas não são nem um pouco baratas. Então eu fui fazendo ali as que tinham grátis e fui me especializando até que eu mandei um currículo para uma empresa. Para uma empresa de TI e tal, e meio que tinha no meu coração que eles iam ligar, né? Que eles iam entrar em contato. E eles entraram em contato, assim, comigo. Mas antes disso entrou mais 3 empresas. Uma empresa para vender carro. Eu falei, caramba, eu nunca vendi carro na minha vida. Mas vamos lá. Fiz essa entrevista nessa loja de automóveis lá e tal. Passei na entrevista. Ela falou, segunda-feira você começa. Só que no dia que eu fui fazer essa entrevista, assim que eu cheguei em casa, assim que eu tranquei a porta de casa, essa empresa de TI me ligou. Aí foi uma atrás da outra, assim. Eu olhei pra Luna até com a cara de assustado, assim. Porque, só contar uma coisa que eu falei anteriormente pra Lu. Tava me sentindo muito mal e eu virei pra ela e falei assim, Lu, eu tô me sentindo meio abandonado por Deus. E nisso a gente rezando, né? Eu tô me sentindo meio abandonado. Porque, querendo ou não, a gente sente, né? Essas coisas. A gente sente que Deus não tá olhando por nós. E um dia antes eu falei, nossa, eu tô me sentindo meio abandonado por Deus. E no outro dia essa empresa ligou. Ligou, você vai começar... Não, foi engraçado porque ela me falou... A entrevista foi por telefone. A mulher me ligou e falou, você tem 5 minutinhos aí pra fazer uma entrevista por causa da pandemia? Aí eu, eu tenho até 10 aqui se você quiser, ué. Não, vamos fazer por áudio no WhatsApp. Não, e ela me ligou e tal, onde você mora, não sei o quê, com sua experiência e tal, você tem certificação? Eu falei, tenho e tal, não sei o quê. Ela, não, beleza, eu vou passar o seu contato pro gerente lá, né? Pro gerente de serviço. Aí eu falei, beleza, e essa entrevista como é que vai ser? Não, ele vai te ligar também, vai marcar com você. Aí, beleza, isso era na sexta-feira. Eu falei, poxa, tinha que ser na sexta-feira, porque não pode ser na segunda, que aí eu tinha a possibilidade de ligar no outro dia, né? Aí, beleza, aí passou o final de semana, aí eu fui fazer outra etapa na entrevista da loja de carro. Fui lá, fiz a outra etapa. Assim que eu cheguei em casa novamente, esse gestor me ligou. Michel, o nome dele. Eu não sabia nem se podia falar o nome, mas eu falei. Michel, se você estiver escutando. Se estiver escutando, Michel, valeu. E ele me ligou e tal, e falou, você mandou aqui o currículo e tal. Eu falei, mandei. Ele falou, não, eu queria fazer uma entrevista com você. Eu falei, não, quando? Ele falou, não, agora, pelo telefone também. Aí eu falei, beleza. A gente trabalha assim. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí ele... como é que... Conta um pouquinho de você e tal, do seu caminhado até aqui. Aí eu falei... Eu sei que a gente conversou ali uns 5 minutos e no final da ligação ele tava falando já... seja bem-vindo à Central IT. Te espero aqui no dia 27 e tal. E eu fiquei meio assim... Mas já? Aí ele falou, vai chegar um e-mail aí no seu... Vai chegar um e-mail pra você. Você manda os seus documentos, já começa no dia 27. Eu falei, amém, senhor, vamos lá. E o engraçado é que no dia que eu saí do outro emprego, né, no dia 27 de dezembro, e eu entrei no novo 27 de janeiro. Eu falei, Deus, eu ainda ganhei umas férias, muito obrigado. Trabalhou 20 dias, ganhou 10 e entrou no outro. Bom demais. Então, é muito assim, foi um pouquinho da providência de Deus na minha vida, né, nas nossas vidas. Cara, eu acho isso muito legal, porque eu acho que você tocou num ponto... que quando a gente vai falar da providência, a gente sempre fala das histórias positivas, né? Você sempre, eu vou falar da providência, eu não vou falar da vez que eu perdi o emprego. Não parece fazer sentido. Mas é também pra gente entender que, às vezes, isso também são etapas que Deus tá querendo que você passe ali, mas que são coisas também que esses são os momentos em que você tem que confiar na providência, né? Que são mais difíceis.
Então, não é sempre a providência, viver da providência, né? Ser cristão, não é sempre só esses momentos alegres, né? É justamente ser cristão, principalmente nesses momentos mais tristes, em que tudo parece perdido. Então você podia se desesperar, tipo, meu Deus, perdi emprego, acabei de casar, mas aquela confiança ali de que, velho, vai dar certo. E, de novo, não ficar parado esperando, tu foi lá e fez 4 entrevistas, né, pra entrar em um. Então, assim, essa parte do não, eu acho que ela também é muito importante de ser trazida pra gente entender a providência, né? Quando eu noivei, eu trabalhava só com aula particular. Então, eu não tinha emprego, literalmente, né? Eu, tipo assim, eu dava um monte de aula particular e se eu não desse aula, eu não recebia. Então, era uma parada muito inconstante. Porque tem prova, tu dá muita aula. Não tem prova, velho. Assim, cai bastante, né? Você ainda tem alguns alunos ali mais regulares e tal, mas cai muito. Chega dezembro, eu casei dia 7 de dezembro. Chega dezembro, tem a recuperação, beleza, você recebe em janeiro, em geral. Mas janeiro, fevereiro, iniciou o ano, ninguém quer ter aula particular. Março, em abril que a galera já foi mal na primeira prova, aí começa a estudar, né? Vou recuperar. Ele não consegue. Não, eu acho que é porque vem exato. aquela promessa, não, no ano que vem Eu vou estudar. Cara, então assim, até isso, quando a gente foi marcar o casamento, pra você ter noção, eu olhei assim pra Monique e falei, amor, não marca pra dezembro, sabe por quê? Porque eu não vou trabalhar em janeiro, não vou trabalhar em fevereiro, a gente não vai ter dinheiro em fevereiro, em março e abril, velho. Não faz sentido. Vamos casar, deixa pra gente casar em abril, porque aí eu já vou ter voltado da aula, e a gente tem pelo menos aquele ano ali, tipo, garantido, né? Mal sabia eu da garantia, mas... E aí o que aconteceu foi que a Monique, cara... Esse foi o único ponto no casamento inteiro que a gente brigou mesmo. Foi pra marcar a data do casamento. Porque ela falou, vai ser em dezembro, eu não vou ficar adiando. E eu falei, amor, vamos marcar em abril, pelo amor de Deus, velho. Só Porque mais mesinho só. abril Só tá logo ali. meses. Velho, se tivesse demorado mais 4 meses, eu ia ficar maluco. E ainda, acho que já tá na pandemia já, ainda tem isso, cara. Muito louco, né? E porque tinha muito essa parada do... Pô, como é que eu vou casar e não vou ter dinheiro pra... sabe, sustentar a casa, né, literalmente. E a Monique, enfim, foi muito... Ela fala que nem ela sabe por que ela foi tão assim com essa data, né. E em abril o Tomás já tava feito já, na real. Então, assim... então foi algo bem, né. Mas, enfim, aí no meio do noivado, continuei só com aula particular e eu trabalhava numa escola muito grande aqui de Brasília. Eu acho que, em questão de quantidade de alunos, ela é a maior. Então, como ela é a maior em quantidade de alunos, ela que tem mais emprego porque precisa de mais professor, né? E eu não sei, acho que tem umas 3 ou 4 escolas aqui em Brasília, tipo, muito grandes, né? Eu tinha contato com 3, que eu conhecia algum professor, e tinha uma que eu não conhecia ninguém de lá. Tipo assim, ninguém. Inclusive, os lugares em que eu trabalhava falavam muito mal dessa última que eu não conhecia ninguém. Então eu tinha uma parada meio tipo, esse lugar aí eu nunca vou trabalhar lá, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Nessa escola que eu tava, eu estagiei lá por a faculdade inteira, então eu fiquei lá 3 anos e meio. E aí um dia me ligou uma mulher do RH, uma professora que cuidava, na verdade, dos professores substitutos. Ela falou, ei, Rodrigo, você trouxe sua documentação? E aí eu... Não, tipo... Como assim? Porque como eu tinha formado, eu tinha saído do estágio. Então eu tava uns 3 meses sem ir na escola. Não tava mais trabalhando lá mesmo. E aí ela falou assim, você já trouxe a documentação? Eu, que documentação? E ela falou, ué, calma aí. E desligou. E beleza. E eu tava num cursinho, no outro cursinho que eu trabalhava, né? Aí eu, caraca, velho, que... Né? Só que nesse cursinho eu nem era professor, assim. Eu dava só plantão e tal. Então, tipo, tirava um dinheiro, mas não era nada demais, assim. Acho que não dava nem um salário mínimo. E... Aí ela virou assim e ligou de novo. Ela falou, desculpa, eu acabei me confundindo. Quando ela me falou isso, eu achei muito estranho, né? Eu falei, velho, por que ela tá me ligando? Aí eu fui conversar com um professor dessa escola pra tentar entender o que aconteceu. E aí, acontece que os professores todos de matemática, eu sou professor de matemática, eles tinham pedido pra eu virar professor lá. Tinha aberto uma vaga e eles queriam que eu desse aula lá. Só que um professor, que era... o chefe da cadeira, o coordenador da cadeira, ele quis outro professor, tipo, ele sozinho.
E como eram várias unidades, tipo, eu trabalhava muito na unidade A. E a vaga era pra unidade A. Só que o chefe da cadeira, ele trabalhava mais na unidade B. E aí ele pegou um outro estagiário da unidade B, formou, tipo, promoveu pra professor e jogou ele pra unidade A. Então todo mundo na unidade A tinha indicado o meu nome, sacou? E foi outra pessoa. Então nem eles sabiam. Foi uma parada tão surgindo assim que ninguém tava sabendo. E aí ele me explicou isso, né? E eu falei, tá, velho, assim, eu já tava noivo, então foi uma parada que eu achava mesmo que eu ia trabalhar lá por conta de todo esse tempo. Todo mundo me falava, quando abrir uma vaga de professor, você vai chegar lá e tal. Então, eu vi não acontecer, né? Então, tipo, você falando assim desse momento de, pô, velho, que bosta, né? Cara, e você se sente assim mesmo, você passa por um momento que você fala, velho, fui abandonado, o que vai acontecer? Aí as aulas particulares estavam naquela época que começou a diminuir um pouco. Então, assim, aí eu fui ficando muito preocupado, né? E aí, por que eu falo desses momentos do não, pra gente entender também? Porque não é só felicidade atrás de felicidade, dando certo atrás de dando certo. Cara, você escutou muito não, Juninho. Luana, não sei também, mas deve ter passado por uns momentos de olhar assim e falar, tipo, não tenho o que fazer. Matheus também lá com estágio na empresa, que eu não vou falar o nome. Uma empresa de telecomunicações. Mas, assim, você tem muito esses momentos negativos, né, velho? E aí, o mais louco que eu acho dessa história. Lembra a última escola que eu não tinha contato com ninguém, todo mundo falava mal. O que aconteceu? Eles precisaram de um professor. E aí, eles tentaram contratar, como é uma escola grande, eles tentaram contratar o meu chefe na escola que eu estagiei. Que era Só que o cara, assim, pô, tá super bem, sabe? Já tem o salário muito alto, já tem muita gratificação. Estável na escola. Então, pra ele sair, seria muito ruim. E aí, ele falou assim, não, mas deixa eu ir aí pra ver se eu posso te ajudar, falando com o dono da outra escola, né? Quando ele chegou lá, ele falou, me fala o que você quer, quem que você tá procurando? Aí ele explicou, eu quero um professor nesse perfil e tudo mais. E aí ele, na hora, lembrou e indicou meu nome. Só que o que acontece? Ele só lembrou, não só por isso, mas assim, ele lembrou mais ainda, eu acho, porque eu liguei pra ele pra perguntar que história era essa que eu não tinha sido contratado, entendeu? Então, tipo, quando você vê essas coisas se encaixando, você fala assim, cara, na hora você tá lá no desespero, você fala, velho, e agora, né? E quando você olha depois que tudo aconteceu, eu olho assim, tipo, falo, velho... Aí eu fui trabalhar nessa outra escola que eu não conhecia ninguém, tô lá até hoje, tipo, cara, e me amarro em trabalhar lá, sabe? Tipo, o que as pessoas falavam dessa outra escola, pra mim não faz sentido, assim, não. Se meu chefe estiver escutando, se meu chefe estiver escutando, não é só pra fazer filme, não, tá? É de coração. Cara, não, é de coração, assim, então... E aí eu consegui entrar numa empresa que hoje eu gosto muito mesmo, né? Mas isso é uma parada assim, a todo momento você tá pronto pro não, né? Eu acho que isso é algo que a providência também vai ensinando a gente que, cara, é Jó total, assim, Deus deu, Deus pode tirar, sabe? Ele pode tirar a hora que ele quiser. Então, tipo, isso não me pertence, não é só o meu esforço. Se alguma hora, por algum motivo, ele achar que não é mais, eu tenho que estar preparado. Então, isso é uma meditação que eu faço, assim, tipo, cara, pode chegar uma hora de eu sair desse emprego. Hoje eu não acho, tipo, que é o que vai... Nem quero que seja a hora. Pouco, eu não acho que vai acontecer, mas assim, você nunca sabe, velho. Você nunca sabe. E troca teu chefe, ele olha pra tua cara e não gosta de você, acabou, sabe? A gente que é professor, você dá aula pra que idade, Luana? Fundamental 2, sexto ao nono ano. Fundamental 2. Idadezinha ótima, né? Só os anjos. Só os anjos. Cara, um aluno pode virar e falar uma parada de você e, tipo assim, pode ser que o cara acate, sabe? Porque é filho do desembargador da... Não vou falar a palavra aqui, né? Foi quase. Desembargador de tudo. Isso. Desembargador de... Enfim, então, é isso também. Se treinar pro não, né? Eu acho que é algo que a providência dá muito pra gente. E assim, agora um exemplo, todo mundo falou de emprego, agora um exemplo que não é de emprego. Só pra diversificar, assim, o nosso papo. Sim. Mas é a história do apartamento que nós estamos morando hoje, né? É uma história muito disso, assim, de um não que deixou a gente bem baqueado, assim. Por quê? A gente tava perto do casamento, né? Eu casei em outubro do ano passado e a gente começou a ver, a gente tem que ter um lugar pra morar, né? Então vamos procurar...
Ter lugar pra morar é importante. Aí a gente começou a ver e tal. Meus pais e os pais dela moram na Santa Maria, mas ela tem 2 irmãs que moravam na época aqui no Guará. A gente agora tá no Guará, então não sei onde a gente vai estar depois. Em 2030 eu não sei onde a Redimissão vai estar, né? Hoje ela tá no Guará. E ficaria mais perto também pela questão do curso de formação no Guará, né? A localização e tal. E nós dois queríamos morar no Guará e estávamos vendo apartamentos e tudo mais. E, cara, apartamento caro e ruim e pequeno. Só assim, é porque o Guará é muito mais no centro aqui de Brasília, porque pode ter alguém que é de fora, É verdade, né? é verdade. Então, tipo, o Guará, ele é muito mais no centro. Então, obviamente, o que tá mais perto do centro acaba encarecendo muito, né? Sim, não é pouco. sim. E Santa Maria é bem mais... Quantos quilômetros? Eu nem tenho a menor ideia, mano. Uns 25 a 30, dependendo. Então, tipo assim, em alguns lugares isso é outra cidade mesmo, né? Então, tipo isso. Então, assim, é uma mudança muito grande, né? De onde você, mudar de cidade, um custo de vida que vai aumentar também, porque o Guará é mais caro, eu acredito, assim, em tudo, né? Sim. E a gente começou a procurar e tudo mais, e não gostava de nada, e o que a gente gostava era, tipo, muito, muito caro, além das nossas condições. E até que a gente achou um lugar que era mais ou menos bom, né? Eu tinha uma ideia de que piso flutuante era legal. Eu achei um de piso flutuante, eu falei, Maiara, vamos morar aqui. Aí a gente olhou e tal, nossos pais não puderam ir quando a gente visitou o apartamento, mas a gente filmou, né? A gente filmou o apartamento todo e tal, olha só, não sei o que, imaginando, aqui vai estar a cama, aqui vai estar não sei o que. E eles falaram, não, bom, hein? E a gente não entendeu, foi o apartamento comparado com o que a gente tinha visto, mal ajeitado. E a gente falou, só que tava muito cedo, e pra gente, a gente, né, fez uma proposta de pagar 1 mês só adiantado, eram 2 meses antes do casamento, pagar 1 mês só adiantado pra segurar, né? E a imobiliária não quis. Falou, não, se quiser vai ter que pagar, tipo, os 2 meses. E ele falou, não tem porquê a gente pagar 2 meses de aluguel sem estar morando. Então vamos esperar. E esperamos, e todo dia a gente olhava e tudo mais, até que o Jerônimo falou, não, faz uma proposta. Faz outra proposta e tudo mais, mas segurar, né, o apartamento, se vocês gostaram. Aí, quando a gente foi fazer uma proposta, falou, então, já tem uma proposta. Aí a gente falou, eita. Aí o Jerônimo até sugeriu pra gente começar o jejum de Daniel, né, que é um jejum de 21 dias, em oração, você escolhe alguma coisa, faz alguma penitência, alguma abstinência, e todo dia tem uma oração, uma leitura da Bíblia, e você faz essa oração em prol de alguma coisa. E a gente foi fazendo tudo mais, na confiança, e vai dar certo, não sei o quê. E o dia da resposta, enfim, acabou até prolongando, o cara não entregou uma documentação, a gente falou, ixi, a providência agindo, aí depois o cara entregou essa documentação que faltava e ele tava na nossa frente, não sei o quê, envolveu muita coisa, e o dia da resposta final seria, acho que no último dia do jejum de Daniel, e a resposta foi não, ele já tinha alugado. A gente, caramba, fiz pra nada, né? Fiz a abstinência pra nada. Aí eu falei, como assim? E aquele sentimento de abandono, né, em relação a Deus, falou, Senhor, o que tá acontecendo? Tipo assim, tudo isso, todas as orações e tudo mais, e para receber essa resposta. E eu lembro que no dia, a gente participava lá na Santa Maria, onde a gente morava, a gente participava da renovação carismática lá. E no dia da resposta, era uma quarta-feira, dia do grupo de oração, e eu ia fazer uma pregação. E eu recebi essa notícia antes da minha pregação. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Sacou? Tipo, cara, eu nem lembro o tema, mas... Enfim, era um tema de confiança e tal. Um tema de... relaxa que Deus vai na sua vida. E eu... Como é que eu vou falar disso agora? E eu fui, fiz a pregação. Claro, né? Durante a pregação, o Espírito Santo age, a gente fala que Deus sopra. Mas depois eu falei, cara, o que tá acontecendo?
Aí a gente sentou, eu e a Mayara, aí falou, não, Deus vai agir, de alguma forma. Ela falando, né? Calma que Deus tem reservado uma coisa melhor pra gente. Enfim, eu falei, tá bom, vamos acreditar nisso. No outro dia, o Jerônimo, sabendo de toda essa história, me manda um anúncio de apartamento e tudo mais, que era bom, mas embaixo tinha um melhor e mais barato. E aí, nesse dia, já era à noite, eu liguei, já marquei pro outro dia, né, pro dia seguinte, falou pra visitar, aí falou, não, mas já tem gente pra visitar no primeiro horário. Mas tem pro segundo. Aí eu falei, tá bom, então a gente vai pro segundo. Só que a gente foi pro primeiro horário com a documentação já, que era pra reservar. Porque se reservou lá antes, eu vou reservar isso também. Agora sou eu que vou chegar lá na frente. E a pessoa que estava reservada pro primeiro horário não foi. E a gente ficou lá esperando. Até o momento que a imobiliária falou, não, ele não vai chegar, a gente também não tem telefone, nem sei quem reservou essa pessoa. Mas como ele não chegou e a gente não tem telefone pra ver se ele vai vir, não, podem ir lá. Aí entregou a chave. A gente visitou o apartamento, muito melhor do que o outro. Não tem piso flutuante, mas é a vontade de Deus. E sim, tudo que a gente tinha pedido numa carta. Uma carta que a gente tinha feito para Nossa Senhora. Uma vez, em viagem, em missão, pela rede de missão, a gente foi para Juiz de Fora. Eu, o Jerônimo e o Danilo. Alô, pessoal de Juiz de Fora, se vocês estão ouvindo a gente, vocês fizeram parte da providência da nossa vida. Por quê? A esposa de um cofundador de uma comunidade tinha ensinado pra gente como pedir pra Deus no casamento. E ela falou assim, você senta com sua esposa ou seu esposo e faz a seguinte oração. Senhor, em comum acordo... E isso escrevendo, né? A oração é uma oração barra carta. É uma oração que você coloca na carta. Você faz uma carta para Nossa Senhora ou para Deus e fala assim: Senhor, em comum acordo, tem que ser uma coisa que os dois querem, pelo poder do sacramento do matrimônio, eu te peço, e você faz o pedido. E você escreve o pedido. E você tem que especificar tudo do pedido. Porque Deus escuta a oração e dá o que você pede. Se você pedir mal, você vai ganhar mal. Uhum. E ela fez isso numa situação lá da vida dela. E eu falei, não, então vamos fazer isso, né? Aí a gente foi fazer. E escreveu. Senhor, nós te pedimos, Nossa Senhora, nós te pedimos em comum acordo, pelo poder do sacramento do matrimônio, que a gente nem tinha ainda, mas era pra... envolvia o matrimônio. Então vamos usar o poder do sacramento agora. Então, homem de visão, né? Homem de visão, lá na frente, pensando lá na frente. Aí, e a gente escreveu tudo o que a gente queria no apartamento. Tudo. Sala, 2 quartos, não sei o quê, um espaço assim, cozinha com armário, porque a gente tem dinheiro pra comprar armário, então é bom ter. Aí foi engraçado que a gente falou assim, Nossa Senhora, eu não sei qual andar é melhor, porque dizem que o primeiro tem muito barulho, o terceiro é muita escada, então... O andar a senhora pode escolher. O andar eu não vou pedir, não. E hoje a gente mora no segundo andar, né? Porque nem no primeiro, nem no terceiro. Tudo, assim, garagem e tal. E é interessante porque a gente só não falou nada do banheiro. Nosso banheiro é muito pequeno. É muito pequeno. O box, assim, é muito pequenininho. Assim. Não pediu, né? Não pedi. Eu esqueci do banheiro. Aí ela falou, é o que deu aqui. Enfim, aí nisso, no outro dia a gente foi, já com a documentação, a gente foi visitar, o Jerônimo foi também, e lá a gente fez uma oração que era muito cara para Santa Teresa de Calcutá. Essa oração é de São Bernardo, Santa Teresa de Calcutá usava, que é o Lembrai-vos, né? Lembrai-vos ao Puríssima Virgem. E a gente fez essa oração lá no apartamento, pedindo para que, se fosse... de Deus, que nos desse um sinal também. Porque essa mulher de Juiz de Fora falou que Deus dá o sinal. Deus sempre dá o sinal que aquilo é a vontade dele. E a gente rezou e tudo mais, entregamos a documentação. E tudo foi acontecendo muito rápido e deu muito certo, né? No apartamento que a gente tá.
Eu não esqueci que faltava um sinal ainda. Eu achava que ter dado certo era o sinal, mas não era ainda. E quando a gente foi já levar as coisas pro apartamento, é que veio o sinal. E o sinal tem a ver com o nosso matrimônio, com a nossa história. Por quê? Nós acreditamos que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do nosso namoro, do nosso matrimônio. Tanto é que nós casamos dia 11 de outubro, um dia antes de Nossa Senhora Aparecida. E quando a gente foi chegar no apartamento para levar as coisas, a gente foi na casa do porteiro, do zelador lá, e ele abriu a porta pra gente, e na mesa de centro, assim, da sala dele, tinha uma Nossa Senhora Aparecida, tipo assim, gigante, assim. Aí eu até falei, nossa, o senhor é católico? Eu falei, sou sim. Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, eu sou muito devoto. E caramba, o zelador do nosso prédio nos mostrou o sinal, né? Pra ele, é só a vida dele. Mas o tanto que Deus dá sinal, né? Da vontade dele. E Nossa Senhora Aparecida nos deu esse presente, que é o apartamento que a gente tá, através desse sinal, né? Ela nos mostrou que é vontade de Deus que nós estivéssemos lá, né? Então, o nosso apartamento, como tudo na nossa vida, foi providência de Deus, e essa é uma história que não tem a ver tanto com o emprego, mas sim, claro. que Deus também nos dá a graça. Só pra... Não sei se tá acabando já. Mas é só pra... Um ponto da providência de Deus que eu vejo muito, assim, pelo menos na nossa vida, é de que não é só dar coisas, né? Mas a partir do momento que Deus coloca pessoas na nossa vida pra mostrar a providência dele, e ele também é capaz de fazer na nossa, porque muitas vezes a gente não acredita que Deus pode fazer em nós o que faz no outro, né? Tipo, a gente acha que é a vida do outro. Caraca, mas enfim. Mas é só isso, assim, tipo, de a gente ter esse olhar também de fé e olhar as pessoas que Deus coloca à nossa volta, a história delas, que Deus também faz. E, tipo assim, Deus não vai fazer igual fez na vida dela, mas ele vai fazer de uma forma, sabe? Tipo, ele vai agir com a providência dele de alguma forma, assim, né? Isso é muito importante que na missa que teve aqui na sede, o Matheus deu o testemunho dele, e o padre, depois que ele falou assim, mas não espera que na sua vida seja igual a dele, não. Deus tem uma história para cada um, né? E é muito isso, acreditar que Deus será providente na nossa vida também, mas não esperar que seja igual da outra pessoa, né? Cara, até você tava falando disso de... a gente não... Meu pai sempre me ensinou a não esperar presentes, né? Eu e a Monique, como... A gente não é muito próximo da nossa família, tanto que, assim, a gente... Essa coisa do almoço de família e tal, tipo, minha avó, meu avô, eu nunca tive isso. Sempre foi muito mais com amigo mesmo, tanto que hoje a gente convive muito mais com amigo do que com família. Isso é até é algo assim que... Beleza, algumas pessoas podem achar ruim, mas pra gente é como foi. A família dela é pequena, a minha é pequena, e aí meu pai é brigado com minha avó, então foi, né? É toda uma bagunça. E então quando a gente olhava, a gente falava assim, cara, a gente também não vai ganhar muita coisa, porque todo mundo fala, a família dá muita coisa. Se a gente não tem família próxima... Se não tem família, cara... Ganha proporcionar a família parece toda. que não. E aí foi engraçado, porque... Foi engraçado assim... nós fomos surpreendidos... Primeiro pelos nossos pais, porque assim, cara, os nossos pais, eles ajudaram de um jeito que a gente não esperava mesmo. Tipo, supriu toda a família que não ajudou nossos pais, meu Deus do céu, sabe? Mas também pelos nossos amigos. Então, tipo, a gente ganhou tanta coisa dos nossos amigos, porque nós temos até muitos amigos que não são católicos, né? Então, eles falam assim que veem algo diferente. Então, aquele momento... Eu tenho um amigo que vai pra carnaval de... Vergonha, tô brincando. Não, meus amigos, mas aqui... Amigo, se você estiver escutando, eu não tenho vergonha de você. Se você se converteu em 2026, você tá escutando isso? Mas que vai pra esses carnaval, vai em festa. E, sério, eu tenho um grupo lá de amigos, são 9, né? Que são amigos de infância, e a gente até hoje tem contato mesmo. Nenhum lá é católico. E toda vez que a gente tá junto, tipo, vai fazer um churrasco, não sei o que, eles viram assim e falam: a melhor festa que eu já fui na minha vida foi o casamento do Rodrigo e da Monique. E, tipo assim, pra eles que vão pra esses eventos... Tipo, eu e a Monique, a gente olha isso como... Não é a festa pela festa, sabe? É o que
o que foi envolvido ali. Então, tipo, todo o restante, porque, pô, eu e a Monique, a gente namorou quase 10 anos, então eles viram tudo isso acontecer desde o início mesmo. E aí, isso tocou nas pessoas. Então, a providência pra gente no casamento não veio por meio da família, veio por meio dos nossos amigos. Então, tipo assim, a gente teve amigos dando presentes que a gente olhava assim e falava... Velho, como assim, tipo... Por que, velho, que você tá fazendo... E todos eles, tipo, não, relaxa, sabe? Porque a gente acredita nisso aqui mesmo. Então, assim, é isso. A gente olhava e falava, nossa família nunca vai... E, de fato, a nossa família não agiu desse jeito todo aí, não. Mas os nossos amigos, em compensação, cara, foi algo que... a gente sentiu o amor de Deus por meio deles mesmo, sabe? Porque todo mundo que casou, tipo... A gente acha que é futilidade esse presente, mas quando a gente tá organizando ali que chega aquele presente... Você é doido. Não, é porque chega às vezes, por exemplo... Exato. É sério. É porque às vezes você tá vendo outra pessoa casar e você fala, pô, um presente de 100 reais eu não vou dar. Só que quando você tá montando o casamento, velho, tu recebe um presente de 100 reais de uma pessoa que... Sei lá, tinha uma amiga da Monique da nutrição que ela Esperava um pano de prato, né? A pessoa não, ela 100 fez, reais. tipo... Ela fez um semestre com a Monique... Ela nem ia no casamento e ela deu um presente de 150 reais. A gente olhou assim e falou, por que? Tipo assim, velho. Eu falei, a gente tá devendo alguma coisa pra ela? Tipo, o que aconteceu, velho? Então, você sente mesmo esse carinho de Deus, né? Na providência. E... Então, assim... Cara, hoje eu tenho um olhar que a providência não é esperar que Deus faça tudo, né? Mas aprender a crer na providência... é crer que Deus quer o melhor pra gente. Então é crer que o plano dele é melhor do que o nosso. Porque em discurso isso é muito bonito, mas viver desse jeito é difícil, velho. É difícil estar preparado pra esses nãos que a gente falou aqui. É muito bom quando você pega os sims, né? Mas estar preparado pra isso, né? Então crer na providência é, ao meu ver, né? Igual eu falei, a gente não trouxe um tratado teológico sobre a providência. O que São Tomás disse, a gente tem que dar uma olhadinha. Mas assim, na minha vida, pelo menos, crer na providência é isso. É crer que Deus sabe o melhor pra gente, né? E estar disposto a isso. Porque não é ficar pedindo o que a gente quer. É aceitar com o coração muito aberto, muito disposto o que Deus nos dá. Então, acho que essa é a grande diferença, que as pessoas não conseguem enxergar a providência. Elas não conseguem ver o que Deus deu, elas ficam olhando para coisas que elas querem e esquecem de olhar para coisas que Deus tem dado, né? Então, é esse olhar, assim, que eu acho que a gente pode virar um pouco para entender a providência divina, né? Sim, e eu uso, assim, quando eu peço alguma coisa para Deus, eu uso até É engraçado, né? Porque não é um momento muito feliz, assim, de Jesus. Mas é a oração de Jesus no horto, né? Que ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, não a minha. E quando eu peço muito isso, se for possível, Senhor, dai-me isso. Se for possível, concede-me isso, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Não me dá porque eu tô pedindo porque os vossos planos estão muito além dos meus. Né? Isso aconteceu numa coisa muito simples assim, né? Se for parar pra pensar, de estágio. Antes de eu estagiar na empresa de telecomunicações, eu tava procurando estágio e surgiu uma oportunidade de estágio na Anatel. Só que em órgão público, os estágios não são muito bons. Tipo assim, você ganha tipo, R$400. Você gasta 350 de gasolina. É mais ou menos isso. E morando na Santa Maria, que eu... Lembra? Que é longe? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você paga pra trabalhar. Só que eu precisava de estágio pra formar, né? E eu lembro que eu fui pra entrevista de estágio da Anatel falando isso. Senhor, eu quero muito estágio, porque eu preciso, né? Formar. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E eu fui e tal, fiz o estágio, fiz a entrevista e beleza. Aí fui pra casa e tal. Eu achei que a entrevista foi até boa, né? Eu acho que eu fui bem, assim. Eu aparentei que eu fui, sou esperto. E no fim não deu. Eu falei, poxa, tá. E eu tava já no processo seletivo dessa empresa de telecomunicações. E foram várias etapas e tudo mais. Alguns colegas meus da faculdade estavam lá também. E tipo assim, pessoas que
eu perguntava, eu tirava dúvida, sacou? Pra estudar pra prova, eu pedia pra aquela pessoa me ensinar, entendeu? Eu falei, brother, não sei como é que faz isso, me ensina. E essa pessoa tava num processo seletivo comigo. E tipo, sei lá, 3 vagas. Eu falei, cara, se essa galera aqui tá brigando comigo, não vai dar bom pra mim não, velho. Porque, tipo, pessoas muito melhores que eu, na minha visão. E foi processo seletivo e tudo mais, alguns foram ficando pra trás. E do nada, todo mundo foi reprovado dessa entrevista. Enfim, todo mundo. Deram não pra todo mundo. Aí eu falei, como assim? Tipo, ninguém. Mas beleza, tá, vida que segue. Depois de uns 2 meses, alguém me liga, eu tava até na casa da Mayara, a gente tava assistindo um filme, veio um número estranho. Eu falei, caraca, acho que não vou atender não. Aí a Mayara falou, não, atende, às vezes pode ser alguma pessoa e tal. Eu falei, tá, atendi. E era essa empresa. Você é doido. Aí era essa empresa, aí falou, você fez o processo seletivo aqui? Aí eu falei, fiz. Eu falei, você tem como vir aqui pra tipo, uma dinâmica, era uma outra dinâmica lá? Aí eu falei, tem, tá bom. Aí eu fui e tudo mais, e enfim, aí no fim eu consegui esse estágio nessa empresa, que era tipo assim, ganhando muito mais, com vale alimentação, com vale transporte, com não sei o quê. Tipo, aprendia muito mais, porque lá na Anatel, para engenharia eletrônica, não é tão bom. Você meio que vai catalogando o drone, é mais ou menos isso. Tipo assim, não tem muito trabalho de engenharia mesmo, de mão na massa. E eu acabei conseguindo, né? Então, o que eu quero dizer é esse tipo de oração, né? Saber fazer uma oração, pedindo alguma coisa, pedindo a providência de Deus, mas sabendo que Deus sabe o que é melhor para mim, né? Então, não adianta eu pedir uma bicicleta, porque às vezes Deus quer me dar um carro, mas às vezes é necessário que eu ande a pé para minha santificação. Então, a questão da providência vai muito e tem que ser muito ligada à vontade de Deus, porque a providência é realmente o ato da vontade de Deus. É quando Deus nos dá uma coisa que nós precisamos e a gente só entende que precisava daquilo depois que recebe. A gente não tem essa ideia antes. É diferente do querer, né? É algo que a gente precisa e não que a gente quer. Exatamente. É isso mesmo. Eu acho muito interessante também do que o Matheus falou da agonia de Jesus, né? Até Jesus se sentiu abandonado na cruz, né? Quem somos nós para não nos sentirmos também? Eu penso muito nisso também. Então, gente, por hoje é isso. Ficou bom, Luiz? Então tá bom. Você tem o check dele? Tá certo. Né? Então, gente, eu queria agradecer muito vocês 3 por terem participado com a gente. A Luana veio de última hora aqui, né? Garoto. Caraca, muito obrigado, você principalmente, tá bom? Pelo seu sim, de verdade. Contribuiu muito, foi muito bom. Então, por favor, eu queria que vocês, não sei, deixassem uma mensagem final, enfim, qualquer coisa. E falem o Instagram de vocês, porque as pessoas podem te procurar aí pra conversar. Enquanto eu vou falando, vão dando uma olhada aí, porque tem que ser tecnológico, vocês têm que saber o Instagram. Caraca, não teve um episódio que todo mundo sabia o Instagram. Sério? É impressionante, velho. Antigamente o que era número de celular, que ninguém sabia. Agora é o Instagram, eu não sei qual a gente é muito analógico aqui ainda, né, velho? Eu sou muito. Então, enquanto vocês vão procurando aí, galera, eu queria agradecer de maneira especial aos nossos colaboradores da rede de missão, tá? Alguns são senhorinhas, senhores que talvez não escutem, outros são jovens, eu espero que vocês escutem aí. Mas de coração eu queria agradecer por conta da colaboração de vocês, que isso daqui é possível, todo o equipamento, a casa que a gente tá, a sede, né? Então, muito obrigado. Se você quer saber como se tornar um colaborador, você pode mandar um e-mail para podcast@campusfidei.org.br. Se você é mais jovem e não usa tanto e-mail, você pode mandar também uma mensagem pra gente lá no Instagram, @campusfidei ou @campus_fidei. A gente tá aí nesse processo de mudança e não sei qual que vai estar o nome quando esse episódio for lançado, tá bom? Por isso que eu vou falar. Eu vou falar os dois. Procura os dois, o que você olhar lá que tá tendo muita publicação. É a última publicação. Tá tendo stories, é esse. Tá? Então dê uma olhadinha lá. Muito obrigado mesmo.
considerem aí essa oportunidade de poder colaborar com isso, toda essa parte formativa que a gente está tentando trazer para vocês. Nós temos muitos outros projetos que vão sair, cursos, enfim, formações presenciais, tá? É por conta dessa colaboração que a gente consegue fazer tudo isso. Então, e aí, pegaram o Instagram? Peguei, tá aqui, tá na mão. Então, dê uma mensagem final e fala no Instagram aí se o pessoal quiser. Isso é a questão, né, dessa ajuda, dessa colaboração. É importante, né, que nós falamos da providência. E que quantas pessoas, assim, né, de todas as histórias que a gente contou, quantas pessoas participaram dessa providência? Então, até que a gente falou, né? Se você tá ouvindo essa história, você fez parte da providência na minha vida, né? O Juninho, da Luana. E é interessante essa oportunidade que Deus dá de nós sermos providência para outra pessoa. E nesse caso, se você se tornar colaborador, e você que já é colaborador, acredita que você faz parte da providência para a rede de missão. Se isso tudo está acontecendo, é porque você tá aí também. Caraca, stonks, hein? Essa foi boa. Eu não preciso nem mais dar recado. Então... e o meu Instagram, se você quiser seguir, é Mate, M-A-T-H, M Vieira. Mate M Vieira. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que o Matheus falou, pode mandar mensagem lá pra ele. Pode. Vai ficar muito feliz em conversar com vocês. Eu faço das palavras do Matheus as minhas palavras, né? Do colaborador. Faça parte dessa providência da rede de missão Campus Fide. Meu Instagram é Osmar Gran, acho que é o mais simples. Eu sou muito criativo pra criar os meus perfis. O Instagram é Por que a gente nunca chamou ele antes, velho? Esse é o melhor Instagram Osmar Gran que existe, velho. Segue lá, qualquer coisa que quiser perguntar também. Queria dizer que quando ele tinha um Snap era Osmar Snap. Cara, que excelente. Criativo, velho. corajoso. Isso aí, Exato, velho. Muito bom. Ousado. E assim, a gente também ser sensíveis a olhar a providência na vida dos nossos irmãos e entender, né? Como eu tinha falado, que Deus tem uma história pra cada um de nós, né? E o meu é Luana_Bia com 2A no final. Bia. Luana_Bia. Finge que você tá gritando. Bia! Enfim, e aí assim, o dízimo, não é bem o dízimo, mas a colaboração que pode entrar no dízimo, né? Ele é realmente uma educação da igreja e de Deus com a gente, né? Então também considerem aí a colaboração, tá? E nós queremos fazer coisas específicas para colaboradores. Pode ser que quando isso aqui seja lançado já vai estar, mas... Eu não vou falar nada ainda, porque depois não tem, né? Vai ser de coração. Gente, é isso. Muito obrigado. Luigi, @Luigi Cartacho. Se você quiser falar com ele lá. Muito obrigado pela edição. Eu sou Rodrigo, @Rodrigo Mourão V. A gente se vê. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós.